PT, PMDB, PSDB, Petrolão, Mensalão, a gente vem convivendo com essa história há muito tempo, os partidos, toda essa confusão que começou lá atrás, os 13 anos do governo do PT. Vamos saber agora do secretário Carlos Dias, na sua visão, o que está acontecendo com o Brasil e tem solução? Carlos Dias, vamos começar, podemos começar pelo Mensalão ou você prefere começar um pouco mais atrás com o governo PT? Na verdade, são duas coisas que se confundem, né? O Mensalão é o PT. Verdade. Embora aconteça uma prática semelhante no governo de Minas Gerais, do Azeredo, lá quando ele era governador e depois candidato ao Senado, enfim, teve aquela operação com Marcos Valério, mas na verdade isso se consolidou numa operação nacional através do PT, do governo Lula, que em 2005 já sofreu seu primeiro baque, que foi exatamente essas operações que foram descobertas, que começaram a vir à tona, e o projeto de poder do PT começou, vamos dizer assim, a ficar mais claro. Qual é exatamente a linha que esse grupo político ia adotar em relação às suas propostas de mando no país? Então, a conquista da vida pública, ela não foi feita através de um reconhecimento, porque o PT nunca administrou nada com grande excelência. Ao contrário, se olhar as administrações do PT, que dizem orçamento participativo, áreas assim de níveis elevados de qualidade de vida, não, a corrupção estava presente, a morte estava presente, uma série de estruturas que a própria imprensa, que muitos grupos de imprensa cobriam, eles tinham uma tendência, e tem hoje ainda, continuam, uma tendência de privilegiar esses grupos de esquerda que tomaram o poder no Brasil. Então, na verdade... Agora, por quê? É ideologia. É ideologia. O sistema de comunicação, as áreas de comunicação, a formação da comunicação no país... Não, sempre foi. Porque é o seguinte, é um postulado antigo, dessa linha socialista, dos comunistas, a ocupação desses espaços. Você inclui nisso aí os artistas numa grande porcentagem? E os intelectuais? Sim, formados. Intelectuais, eu diria, entre aspas, porque quem pensa não tem vínculo socialismo. Quem pensa e olha a história do mundo percebe muito bem que o projeto comunista ou socialista, eles nunca tiveram um avanço no mundo, eles sempre geraram violência, fome, miséria, controle sobre a pessoa, destruição da personalidade em prol do Estado e do comando e controle desses poucos que controlam o Estado. Aí a gente pode pular para cá. Se você reparar, o grande projeto do PT era se tornar hegemônico como uma estrutura política, liquidar com as outras, para assumir de uma maneira a paternidade do Estado, e em seu benefício, em benefício próprio dessa estrutura, fazer a sua política. Você perceba bem, o PT ele liquidou com a estrutura econômica do país porque a única alçada de poder e de controle passa a ser do Estado. O Estado é que gera, o Estado é que financia, o Estado é que contrata, o Estado é que trabalha do ponto de vista financeiro para a alimentação de uma estrutura política e econômica de um país que certamente viria ao caos como está vindo agora. Observe bem, questão do mensalão. Compra dos parlamentares para votar medidas de interesse do governo. Do outro lado, Petrolão e mensalão junto, numa estrutura política de mando. Era cartelizar o sistema econômico do país. Exatamente. Para exatamente que essas empresas e esses ditos empresários, que não tinham mais concorrência pública, que não gravitavam através de sua qualificação, da sua condição de preço, da sua habilidade técnica para ganhar concorrências, licitações e entregar o melhor produto ou serviço para o país. Não, ele diz assim, são 8 empresas e essas aqui vão fatiar o país na direção dessas, e ao mesmo tempo vocês nos potencializam do ponto de vista financeiro. Tinha empresa que era apenas assim de engenharia especializada. Estava vendendo carro blindado para o governo, vendendo armamento. E o povo sendo mantido com Bolsa Família, porque você mantém o povo quieto, não só sem quieto, pensar. Não só quieto, mas você cria
uma impossibilidade, porque na verdade é o seguinte, se você olhar agora para frente, essas gerações todas de 12 anos para cá, elas não tiveram nenhuma evolução do ponto de vista da educação. Então nós só perdemos no campo da educação para a África conflagrada. Nós temos os piores índices educacionais do mundo. É verdade. Então, o que acontece? Que tinha que criar um cinturão de controle da pobreza. O que seria? Uma massa amorfa, parada, que você irriga permanentemente com recursos mínimos para que ela tenha criando dependência, o dia a dia, a sua vida. E outra coisa, uma dependência escrava, né? Porque é 150, 170 reais, não era nada, coisa assim absurda, né? Do ponto de vista de um controle. Não era um programa para as pessoas terem eu diria, uma base para darem um salto no futuro, na melhoria da educação e da sua condição social, não. Era para mantê-las na mesma base e perceber que sem o governo eles não andam. Tanto é que toda a retórica do PT era assim: eles vão acabar com os problemas sociais. A comida vai sair da sua mesa. E essa comida quem fornecia? O pai, o governo, o Deus, Estado. Então esse projeto é um projeto que ele tira a pessoa a sua autonomia. O Estado brasileiro, ele tirou a autonomia do cidadão. Ele tornou as pessoas incapazes de empreender. Não deu a elas mais assim pujança e coragem para assumir desafios para melhorar a economia do país. Porque o que melhora a economia do país é a iniciativa privada. É o capital investido na atividade produtiva. E não o governo parasita, corrupto e canalha que desestrutura toda uma ordem social e dizendo para você que está gerando benefício. Então, o grande crime dessa gente, além de ser financeiro, dessa corrupção absurda, nunca visto na história desse país, foi também de embotar as pessoas, destruir os seus sonhos e algumas até nem mais sonhar, porque acham que nem direito nem condição têm. Então viviam escravizadas por esse sistema político. Mas você tem uma... Tudo bem, isso aí é o povo no geral. Esse povo que viveu ali recebendo os Bolsa Família da vida. Uhum. Aliás, tem uma história, eu fui ver, quando tem, eu não me lembro agora do programa, compravam móveis, eram uns móveis muito ruins, dava acho que 5 mil reais em móveis, podia comprar armário, cama, isso, mesa. Fazer casa. É um negócio muito ruim. Por exemplo, fizeram os programas de eficiência energética. Também. Então, o que acontecia? Isso diziam, olha, nós estamos dando geladeira. Se as pessoas entenderem o que significa isso, é o seguinte, era muito mais interessante para as empresas que faziam isso darem essas geladeiras para um consumo menor de potência da energia elétrica do que propriamente alimentar aquelas geladeiras antigas, né? Os freezers, o que for, que para eles era muito mais viável economicamente substituir e ter uma conta boa e um gasto de desperdício, no caso, com a energia menor. Então isso foi feito como se fosse um grande programa social. Não, isso foi um programa que ajudou muito os empresários e também, sem dúvida nenhuma, gerou de certa forma emprego. Mas a iniciativa foi muito mais de prender a pessoa dando o brinde do que propriamente na questão do emprego e na economia efetiva de energia. E eu quero chegar, quando eu falei do povo, eu quero chegar numa classe que pensa muito, que é a classe artística. Você tem aí vários artistas, no geral, hoje, ainda favoráveis ao PT e a tudo isso que foi implantado no Brasil. Uhum. Mas só que eles pensam, são pessoas inteligentes. Por que eles estão ali? Aí eu vou fazer 2 reparos. Primeiro, essa questão de pensam, né, são inteligentes. Não, são. São. Mas cantores, atores... Sim, mas qual é a capacidade, né, fundamental da pessoa? É a sua inteligência ou são os seus atos? O direcionamento de uma inteligência para atos de ir ao encontro das pessoas que precisam e usar essa inteligência para a promoção de todos, lógico que si próprio, mas não em detrimento do outro. Então, na verdade, essa inteligência não serve para nada, porque ela não promove absolutamente nada. Ela promoveu o quê? A corrupção, ela promoveu o desencontro, ela promoveu a crise de valores, ela confundiu a cabeça das pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma boa formação.
parece que tudo... Você vê que essa gente está toda praticamente ligada ao vício, né? A questão da liberação da droga, isso é a verdade, questão não sei o que, da destruição da família natural, entendeu? A favor do aborto, né? Então essa gente faz propaganda de tudo que é ruim e vive financiados pelo Estado. Boa parte dos seus rendimentos, dos seus shows, das suas palestras, dos seus livros maravilhosos, tudo é financiado pela mão do Estado, isto é, via impostos de quem trabalha e sua, quem compra o feijãozinho. Aquele menor que eles desconsideram como incapaz intelectual. Então é isso. Eles consideram a pessoa nessa dimensão. E não naquilo efetivamente que são, como a gente discutiu no primeiro bloco, como criatura. Essa é a verdadeira igualdade das pessoas, a dignidade comum. E não uma equivalência de legislação, uma equivalência legal ou social. A pessoa está acima disso tudo, de qualquer equilíbrio que o Estado tente promover. Isso não muda a dignidade dela. Pode, sem dúvida nenhuma, consagrar o direito, não tenho dúvida sobre isso, mas jamais a elevar, porque ela já é elevada. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Carlos Dias. Eu quero saber como ele chegou à Secretaria de Governo e Coordenação, como ele chegou ao governo Batricano e qual é o momento que Teresópolis está vivendo, inclusive a Prefeitura. Mas tudo isso daqui a 3 minutos.